Bom dia a todos, bem-vindos à sessão 8, que é uma sequência da sessão 7, em relação à visão sobre o treinador, não é? Portanto, em relação a alguns aspectos fundamentais aplicados à performance, não é? Portanto, dos atletas em percurso competitivo. Portanto, um dos aspectos seguintes, não é? Portanto, está relacionado com o comportamento dos pais, portanto, que é algo fundamental nas idades precoces, e não só, mas principalmente nas idades precoces, não é? Portanto, relacionado que irá afetar o desenvolvimento, não é? Portanto, dos atletas em causa. Portanto, um dos aspectos importantes no comportamento dos pais, não é? Portanto, nós vamos tentar ensinar os pais, não é? Portanto, e fazer sessões de esclarecimento, não é? Portanto, sobre a forma como melhor podem ajudar os seus filhos. Será relacionado com o controle corporal e emocional, não é? Portanto, a forma como o comportamento corporal, não é? Portanto, dos pais nos diversos momentos dos jogos e dos treinos é extremamente importante e tem impactos diretos na ansiedade dos filhos enquanto estão a jogar. Né? Convém que seja um controle, seja uma postura tranquila, né? Portanto, tal como nós falámos há pouco em relação ao treinador, uma postura tranquila e uma postura emocional positiva, não é? Portanto, de modo a que o jogador, principalmente nos períodos de stress e quando comete erros, não é? Portanto, e quando falha, quando olha para os pais, e normalmente olha sempre em determinadas idades, realmente encontre uma postura de aprovação e tranquila em relação àquilo que tentou fazer. Não é? Portanto, e isto é extremamente importante do ponto de vista de controle emocional e desenvolvimento da confiança, não é? Portanto, dentro do jogo e a médio e longo prazo. Controle dos movimentos, não é? Portanto, controle dos movimentos corporais, portanto, tentar estar em posições mais estáticas, visto que a movimentação também indica alguma ansiedade, não é? Portanto, e algum nervosismo por parte dos pais. Não é? Portanto, a linguagem verbal corporal positiva, não é? Portanto, que é aquilo que nós acabamos de falar quando falamos de controle corporal e emocional. O foco no processo, portanto, tal como nós falámos na sessão 7, em relação aos alunos e atletas, não é? É igual em relação aos pais. Portanto, nós queremos que toda a gente esteja envolvido no processo, seja com um tipo de foco, porque por mais que possamos dizer que sim, sim, mas eu não passo, se as expectativas estiverem lá, direto ou indiretamente, não é? Portanto, essas expectativas irão ser passadas e transmitidas, não é? Portanto, aos filhos e filhas, portanto, convém, e aos atletas, não é? Portanto, convém que nós também aprendamos a lidar com as nossas próprias expectativas e conseguir focar-nos no processo, não é? Portanto, isto é um aspecto também extremamente relevante para a manutenção das expectativas deles mesmos, não é? Portanto, manutenção de foco do processo, não é? Portanto, controle de expectativas são aspectos fundamentais. Alguns aspectos também com o controle corporal, de movimentos, linguagem positiva, verbal positiva, corporal e verbal. Portanto, positiva, alguns aspectos importantes quando falamos de comportamento dos pais. É importante que nós ensinemos os pais, não é? Portanto, estes aspectos, porque grande parte, não só os aspectos anteriores que são gerais, mas em fases mais precoces, não é? Portanto, ajudar os pais a fazer parte do processo. Os pais normalmente querem ajudar os seus filhos, não sabem como, portanto, não têm formações de treinadores, normalmente não têm grande experiência do ponto de vista do ténis, neste caso, podem ter em outros esportes, não é? Portanto, e pode ajudar também neste aspecto. Não é? Portanto, mas em fases mais precoces, e principalmente por questões logísticas, não conseguimos estar em todo lado, nem não é? Portanto, em todos os locais, para garantir que as questões são feitas em condições. Portanto, se nós passarmos informação aos pais sobre algumas rotinas e alguns aspectos principais de preparação de torneio, não é? Portanto, do comportamento deles em competição, o que é que devem fazer pós-jogo, não é? Portanto, e ajudar os seus filhos a criar essas rotinas, não é? Portanto, são aspectos que vão contribuir de forma positiva, não é? Portanto, para o envolvimento e para o desenvolvimento, não é? Portanto, dos atletas sob a nossa orientação. Não é? Portanto, alguns dos aspectos principais, como disse, são os aspectos de pré e pós-competição, o comportamento deles pais, não é? Portanto, durante o jogo, a conversa após o jogo, também que isto exige mais conhecimento sobre o componente técnico-tática, mas de qualquer forma, pelo menos uma conversa um pouco mais motivacional, não é? Portanto, pode ajudar em determinadas situações, desde que se consigam manter uma determinada distância emocional, que é uma das questões mais complicadas, obviamente, quando falamos de relação pais e filhos. A linguagem corporal, não é? Portanto, antes, durante e depois do encontro, não é? Portanto, e o aquecimento, pelo menos conseguir supervisionar e estimular os filhos para que façam, não é? Portanto, as rotinas de aquecimento programadas com o treinador, e eventualmente com o preparador físico, se houver,
não é? Portanto, e desenvolver, não é? Portanto, estes aspectos nos pais nas idades mais precoces. Ensinar-lhes um pouco sobre ténis, de modo que o nível de ansiedade deles também baixe, e nós só conseguimos baixar o nível de ansiedade dos pais, nós vamos automaticamente conseguir baixar o nível de ansiedade dos filhos também. Portanto, não conseguimos, eu costumo dizer que é difícil, extremamente difícil trabalhar nestes aspectos mentais com os atletas, não é? Portanto, só com os atletas. É preciso trabalhar em todo o enquadramento dos mesmos. Não é? Portanto, o exemplo que eu dou é se nós pegarmos num copo, normalmente pegamos num copo que está dentro de água suja, nós retiramos o copo da água suja, nós lavamos o copo, limpamos o copo fica a brilhar, mas se o copo a seguir vai para a água suja, fica novamente sujo. Não é? Portanto, é necessário primeiro tirar o copo da água suja, sim senhora, não é? Portanto, limpar o copo, não é? Portanto, pô-lo a brilhar, mas depois limpar a água. Não é? Portanto, limpar a água e depois voltar a meter o copo lá dentro. E o copo mantém-se limpo. Não é? Portanto, desde que essa água se mantenha limpa também. Não é? Portanto, e a água que é a comparação do enquadramento do jogador. Não é? Portanto, que obviamente que é importante que esteja toda a gente a pensar da mesma forma, de modo a que o jogador consiga se crescer dessa forma. E se o jogador tiver um pensamento um pouquinho diferente, se toda a gente à volta dele, entre nas idades, né, 9, 10 anos, 11 anos, estiver a pensar de uma determinada forma, né, portanto, obviamente que o jogador vai ter tendência para crescer, né, portanto, a pensar dessa forma também, né, portanto, porque é aquilo que está no seu ambiente, no seu habitat, daquilo que, e as pessoas que ele realmente dá mais importância, né, portanto, têm essa visão e têm essa maneira de estar. É? Portanto, é importante a nossa relação com os pais, não é? Portanto, e a relação do triângulo atleta, do triângulo, não é? Portanto, entre treinador, atleta, não é? Portanto, e pais dentro deste sentido e do ponto de vista de aplicação prática, não é? Portanto, em relação a estes aspectos, consideramos que serão alguns dos aspectos, não é? Portanto, principais. Eh, um, Durante algum tempo, não é? Portanto, uma das coleções sobre psicologia do desporto que eu ouvi mais interessantes foi de um especialista em psicologia espanhola, em psicologia do desporto, é José Maria Buceta, é do basquetebol, portanto, o desporto dele é treinador de basquetebol em Espanha e é psicólogo desportivo dos mais reconhecidos do nosso país vizinho. E um dos aspectos extremamente importantes que ele referiu nos projetos de competição e ainda mais nos projetos individuais é ser capaz de manter sempre mais do que um pilar, né? Portanto, em todos os projetos. O que ele significa com isto, mais de um pilar, significa que o jogador tem de ter mais um ponto de suporte da sua autoconfiança, da sua vida, para além do desporto em si. Isso normalmente há tendência nos atletas de alto rendimento a desligarem-se praticamente de tudo o que está à volta, não é? Portanto, focarem-se apenas, não é? Portanto, num treinado, no desporto, não é? Portanto, na aquisição, tentar ganhar e tentar atingir, não é? Melhorar e tentar, não é? Portanto, atingir o melhor possível naquela área da sua vida, mas apenas essa área, não é? Portanto, vai criar demasiada tensão e demasiada ansiedade se não houver mais nada, não é? Portanto, há alturas em que uma determinada área pode não estar a correr tão bem, não é? Portanto, o atleta, se só tiver aquilo, vai lidar com isso de forma completamente diferente do que se tiver mais alguma coisa em que se apoiar, não é? Portanto, do ponto de vista pessoal, não é? Portanto, e até às vezes do ponto de vista profissional, mas neste caso mais do ponto de vista pessoal. Portanto, ser capaz de manter-se, ter mais do que um pilar na sua vida, não é? Portanto, é extremamente importante. O exemplo que ele deu é o exemplo de um prédio, não é? Portanto, um prédio normal com um pilar normalmente não consegue atingir níveis tão altos, não é? Portanto, se tiver dois, três pilares, não é? Portanto, consegue então uma estrutura mais sólida e consegue geralmente atingir patamares mais altos de desenvolvimento, não é? Portanto, a nível de competição, não é? Portanto, de alta competição e de rendimento. A capacidade para responder a desafios é um aspecto extremamente importante, não é? Portanto, do ponto de vista de atletas de alto rendimento. Desafios é algo constante, não é? Portanto, quer seja dentro e fora do campo, os diferentes pisos, os diferentes adversários, as alterações táticas, as questões climatéricas, as más decisões, já vamos falar um pouco sobre isso também, não é? Portanto, más decisões do ponto de vista do jogador, obviamente, podem não ser más, mas ele pode enquadrar como sendo más, da equipa de arbitragem, não é? Portanto, a capacidade para ultrapassar estes obstáculos, não é? Portanto, e resolver problemas são fatores extremamente importantes do ponto de vista de desenvolvimento do jogador. E dessa forma, nós para conseguirmos estimular isso, devemos desde o início criar desafios. E desde o início, digo mesmo desde o início, desde a fase 1, desde a fase, não é? Portanto, de desenvolvimento de um jogador a longo prazo, da base ao topo, não é? Portanto, nós devemos aprender o jogador a enfrentar desafios e ultrapassar os desafios. Não é? Portanto, como ultrapassar os desafios, como criar planos para ultrapassar os desafios, o que fazer para ultrapassar estes desafios.
não é? Portanto, e criar automatismos neste processo, não é? Portanto, ser capaz de resolver problemas. Eu costumo dizer que realmente há três fases, do ponto de vista prático e aplicativo, há três fases que eu considero na progressão dos atletas, em termos da capacidade de responderem a desafios, e o exemplo que normalmente dou é alguém ir a correr e ter um muro à frente, não é? Portanto, o primeiro nível é o nível em que o jogador não vê o muro, não é? Portanto, não vê o obstáculo, nem conhece o obstáculo e choca contra o muro, não é? Portanto, e cai e fica lá a chorar, e porque é que o muro está aqui, o que é que eu vou fazer, etc. E não sai dali, não é? Portanto, e mantém-se nessa situação. Também o segundo nível é quando o jogador ainda não vê o muro, não é? Portanto, ou vê o muro demasiado tarde, não é? Portanto, ainda chora contra o muro. Cai, chora um bocadinho, mas depois aquilo levanta-se e começa a pensar como é que eu consigo, não é, ultrapassar este muro. Então vai à procura de soluções. Vai à procura de soluções para ultrapassar esse obstáculo que está à frente dele. Não é? Portanto, e vai conseguir ultrapassá-lo por cima, por baixo, cavando por baixo do muro, não é? Portanto, ao lado, arranjando a solução que for possível para conseguir ultrapassar esse obstáculo. E o nível que nós queremos que eles atinjam, não é? Portanto, eles atinjam é conseguir antecipar esse muro, é conseguir ir correr e ver que o muro está lá e que no momento, enquanto no passo de corrida ganhar, perceber a solução, não é? Portanto, e quando chega ao muro já sabe a forma como vai tentar ultrapassá-lo, não é? Portanto, e vai automaticamente aplicar a estratégia que foi pensada, não é? Portanto, e depois, obviamente, com sucesso ou não, mas se não for com sucesso, arranja outra estratégia, não é? Até conseguir ultrapassar o muro, não é? Portanto, e isto eu não conheci até agora nenhum atleta que iniciasse o terceiro nível. Portanto, todos os atletas com os quais, pelo menos a minha experiência pessoal, são atletas que iniciam quase todos no primeiro nível. Portanto, quase toda a gente, quase todos os miúdos entre as idades, com 8, 9, 10 anos, têm tendência, não é? Portanto, para ficar naquele muro a chorar um pouco, e obviamente depois há aqueles que reagem mais ou mais rapidamente ou não, de acordo com os seus níveis de autoconfiança, não é? Portanto, de acordo com aquilo que foram habituados atrás, não é? Portanto, mas de qualquer forma, não é? Portanto, esta capacidade é trabalhável, é perfeitamente trabalhável, relacionado com vários aspectos que nós já vimos anteriormente, nomeadamente com a motivação, com a autoconfiança, não é? Portanto, para conseguir ultrapassar estes obstáculos, não é? Portanto, mas é algo que pode ser perfeitamente coachable, não é? Portanto, e treinável, não é? Portanto, ensinável, todos eles evoluem, não é? Portanto, ao longo do tempo, nesta capacidade. Depois, na antecipação do muro, obviamente que exige uma capacidade de percepção, não é? Portanto, superior e que eles conseguem ver antes, não é? Portanto, conseguir também ter melhores resultados nesse aspecto. Muitas vezes, não é? Portanto, por parte dos pais, por parte dos treinadores, alguns treinadores com menos experiência, quando apanham jogadores mais competitivos que têm tendência para ser negativos, às vezes em determinadas idades, devido a esse nível de competitividade, têm tendência para excluí-los ou minimizar e dizer, mas ele nunca vai conseguir, porque não consegue fazer, não se consegue manter calmo, não consegue focar-se no jogo, etc. A questão central, uma das questões que se é que muitas vezes os jogadores mais competitivos, a idades mais precoces, têm mais dificuldade em lidar com o erro. Quando têm mais dificuldade em lidar com o erro, têm mais situações e momentos de frustração dentro do campo. Não é? Portanto, porque sabem que realmente são capazes, não é? Portanto, que podem ser capazes e não o foram naquele momento, têm expectativas altas em relação à execução, às vezes pode não ser em relação ao resultado, pode ser em relação à execução, não é? Portanto, em relação ao próprio batimento em si, não é? Portanto, se for em relação ao resultado é preciso mudá-lo, em relação à tarefa, não é? Portanto, mas se for em relação à execução, que é algo extremamente normal, não é? Portanto, isso vai melhorando à medida que a execução vai ser melhor, cada vez mais, não é? Portanto, à medida que o jogador vai entendendo, não é? Portanto, como é que tem de pensar, não é? Portanto, são jogadores que também têm sempre a ser mais emocionais, não é? Normalmente são perfeccionistas do ponto de vista, eles são os perfeccionistas negativos, que é pensarem, não é? Portanto, que realmente quererem atingir a perfeição, mas pensarem de forma negativa quando não conseguem atingir uma perfeição que nunca será atingida, não é? Portanto, e é preciso fazê-los, torná-los no perfeccionismo positivo, que é basicamente tentar chegar mais perto possível desse nível de perfeição, sabendo que nunca o irá atingir, não é? Portanto, e manter-se positivo realmente pela capacidade de trabalho e por tentar lá chegar, não é? Portanto, o mais perto possível desse nível de qualidade. Não é? Portanto, em idades muito precoces, às vezes existem jogos de diversas formas, por excesso de nervosismo, não é? Portanto, por excesso de ansiedade, não é? Portanto, e é necessário que nós sejamos capazes de identificar, não é? Portanto, estes aspectos nos atletas, não é? Portanto, e não excluí-los. Muitas vezes estes são os jogadores que mais à frente são aqueles jogadores que são mais competitivos, são os jogadores que vão conseguir atingir melhores resultados. São jogadores que realmente vão à procura de melhores níveis maiores
de perfeccionismo, não é? Portanto, e de qualidade, não é? Portanto, naquilo que estão a fazer, mas em determinadas idades têm ainda dificuldade em lidar com isto. Não é? Portanto, em idades, ou seja, quando têm 9, 10, 11 anos, não é? Portanto, às vezes 12 anos, não é? Portanto, têm dificuldade em lidar com isto. É importante nós ensinarmos o foco no processo, é importante nós enquadrarmos a família em relação ao mesmo tipo de foco, aqueles aspectos todos que nós falámos anteriormente, não é? Portanto, e dar-lhes tempo dentro do enquadramento adequado, com a água limpa, não é? Portanto, para que o copo realmente se mantenha e se fique limpo, e se a água se mantiver limpa, normalmente estes aspectos todos acabam por ser ultrapassados, não é? Portanto, e o jogador acaba por ser capaz de desenvolver-se a caminho do seu máximo potencial. Não é? Portanto, é um aspecto importante, não é? Portanto, em termos de desenvolvimento. A motivação, não é? Portanto, como nós vemos, pode ser positiva e negativa, não é? Portanto, a motivação mais, o tipo de motivação deverá ser, obviamente, sempre mais positivo, não é? Portanto, e essa motivação, a motivação negativa normalmente cria problemas de relação a longo prazo entre, não é? Portanto, na relação treinador-atleta, quando a forma como nós encontramos para que eles façam as coisas é sempre do ponto de vista da punição, obviamente não funciona, não é? Portanto, o ideal seja do ponto de vista da motivação, trabalhar os aspectos motivacionais, perceber o que é que realmente eles, o que é que realmente lhes faz querer, não é? Portanto, atingir um determinado patamar, não é? Portanto, e tentar lidar com esses aspectos, não é? Portanto, de modo a evitar, não é? Portanto, a motivação negativa, não é? Portanto, que pode reduzir, normalmente reduz quase sempre a médio prazo o rendimento, não é? Portanto, e no final gera burnout, não é? Portanto, e abandono da modalidade. Portanto, a forma nós conhecermos os nossos alunos, os nossos atletas, vai ser extremamente importante vai ser extremamente importante para realmente nós conseguirmos chegar a eles, não é? Portanto, a eles e a elas da melhor forma, não é? Portanto, e gerar impacto de forma positiva nos índices motivacionais dos mesmos. Dessa forma, não é? Portanto, nós para chegarmos de forma positiva, não é? Portanto, um aspecto fundamental é o feedback e a qualidade do feedback. Esta qualidade vai estar muito relacionada à técnica que nós chamamos de técnica de sanduíche, que é, no fundo, dar um feedback positivo no meio de dois positivos. É dizer algo que o jogador fez bem antes de dizer algo que ele podia estar melhor e depois terminar com algo que ele realmente está a fazer bem. Não é? Portanto, e isto, no fundo, ajuda o atleta a estar mais aberto, não é? Portanto, a feedback, é mais aberto a indicações. Nós, quando começamos um discurso a dizer a alguém que fez alguma coisa bem, a pessoa normalmente sente-se melhor, não é? Portanto, está mais receptiva àquilo que nós vamos dizer a seguir. Não é? Portanto, isso está mais receptiva àquilo que vamos dizer a seguir, é a altura ideal em que nós metemos aquilo que realmente ele podia ser melhor, não é? Podia ter feito melhor, não é? Portanto, e depois terminamos de uma forma positiva para dar motivação para continuar a trabalhar de forma intensa, para continuar a trabalhar de forma, não é? De forma mais adequada possível. Neste aspecto, o tom do feedback é bastante importante. Portanto, nos miúdos nós dizemos um bom, nós dizemos bom, não é? Portanto, dizer uma coisa, pá, foi bastante bem, foi muito bem. Portanto, este tipo de alterações na intuação, não é? Portanto, é fundamental para nós conseguirmos chegar a eles da melhor forma, não é? Portanto, e gerir as emoções, porque as emoções vão realmente ajudar à retenção da informação que nós utilizamos, não é? Portanto, ao lidar com eles. Não é? Portanto, se conseguirmos nos momentos positivos, não é? Portanto, criar emoções fortes, positivas, não é? Portanto, esses aspectos vão ficar mais facilmente retidos, não é? Portanto, e eles vão se lembrar, não é? Portanto, desses momentos, não é? Portanto, a nível de memória, o que é extremamente importante para a aprendizagem. Não é? Portanto, isto tem do ponto de vista positivo e negativo. Portanto, se nós também tivermos reações negativas fortes, em determinadas alturas, também podemos criar o mesmo tipo de reflexo, não é? Portanto, não queremos fazer isto, obviamente, de forma constante, porque isso depois associa a uma emoção negativa. Nós queremos associar as aprendizagens às emoções positivas, não é? Portanto, e o mais possível. Acordar o atleta para as consequências imediatas e futuras, não é? Portanto, o feedback tem de ser um pouco, tentar relacionado com aquilo que aquele aspecto específico vai ter influência, não é? Portanto, no seu desenvolvimento, não é? Portanto, é extremamente importante. Okay? Portanto, colocar sempre a cenoura e mexer com motivação,
da mesma para a prática. Nós temos a visão, depois temos os objetivos intermédios, não é? Portanto, nós quando queremos mexer mais fortemente com a motivação para realizar um determinado fenómeno, temos de fazer a ligação, não é? Portanto, daquele aspecto específico que estamos a trabalhar, que estamos a querer trabalhar, não é? Portanto, para a visão, não é? Portanto, para o que é que ele quer atingir a médio e longo prazo. Não é? Portanto, tu se queres realmente ser capaz de aguentar sobre um jogador que ele pode conhecer, não é? Com aquele jogador específico, quando ele jogar aquela bola acelerada sobre a direita, não é? Portanto, tu conseguires aguentar, tens mais probabilidades de ganhar, metemos a cenoura, não é? Portanto, tens de conseguir manter esses apoios em condições e em equilíbrio, não é? Quando estás em movimentação e conseguir manter o timing adequado, não é? Portanto, ok, está bastante melhor, ok, estás mais rápido, ok, mas vamos lá, continuar a tentar melhorar nesse aspecto. Não é? Portanto, o tipo de comunicação tem de mexer com estes aspectos motivacionais, não é? Portanto, de modo a conseguir com que o jogador se mantenha a trabalhar com intensidade e motivado positivamente, não é? Portanto, para aquilo que ele quer atingir dentro da modalidade. Um aspecto muito importante, não é? Portanto, dos treinadores, está relacionado com o acreditar e fazer o jogador acreditar. Isto é um aspecto tão importante para o alto rendimento, é um aspecto realmente fundamental, porque são tão poucos a chegarem lá acima, não é? Portanto, que um dos aspectos fundamentais vai ser realmente se o jogador realmente acredita que é capaz. E o jogador só consegue acreditar se realmente todos à volta, não é? Portanto, tiverem a acreditar. É um dos aspectos fundamentais, mas alguns aspectos importantes para que o jogador acredite, não é? Portanto, e para que os elementos, os pais e todos os elementos associados acreditem, não é? O primeiro aspecto é apresentar a credibilidade direta e indireta, ou seja, quem é que está a liderar o projeto. Não é? Portanto, a liderança do processo, não é? Portanto, e quando eu digo CEO do projeto, não é? Portanto, tem de ser alguém que apresenta a credibilidade, não é? Portanto, e essa credibilidade pode vir de diversas formas, não é? Portanto, a melhor forma será não tenho um treinador que já tenha tido, não é? Portanto, resultados, não é? Portanto, e consiga realmente explicar, não é? Portanto, a parte do processo, mas pode vir por um jogador que tenha atingido um determinado nível, pode vir por conhecimento, não é? Portanto, de uma determinada área, não é? Portanto, mas esta credibilidade é importante, não é? Portanto, para que toda a gente do processo esteja a acreditar. Depois desta credibilidade inicial, é necessário estabelecer objetivos concretos, não é? Portanto, e que nós sabemos que são alcançáveis. Nós dizer assim, pá, estamos com 9 anos, dentro de 3 anos o jogador realmente pode estar nos 3 melhores do país, não é? Portanto, da sua idade. É? O que é necessário para conseguir fazer isto? É necessário isto e isto. Okay? Portanto, ok, então vamos lá trabalhar isto, não é? Portanto, e ao trabalhar esses aspectos, não é? Portanto, temos de tornar esses objetivos públicos, os objetivos de resultado, não é? Portanto, quando sentimos que as condições estão criadas, não é? Portanto, para estabelecer, para todos já pensar, nós estamos a trabalhar para isto, não é? Portanto, e depois, obviamente, não é? Portanto, criar todas as condições, antes disso, criar todas as condições para que esses objetivos sejam alcançados, em termos de tudo aquilo que nós percebemos que é necessário para conseguir atingir esse objetivo, seja em termos de condições de treino, em termos de bolas, número de horas, treino físico, pessoal associado à equipa, não é? Portanto, condições financeiras, não é? Portanto, enquadramento familiar, não é? Portanto, tudo aquilo que está associado, não é? Portanto, a um desenvolvimento desse projeto a médio e longo prazo, não é? Portanto, é necessário, não é? Portanto, tornar esses objetivos, primeiro, criar as condições, e quando nós sabemos que as condições estão criadas, nós realmente conseguimos trabalhar, tornar os objetivos públicos, não é? Portanto, de modo que o pessoal esteja a trabalhar com um determinado nível de ambição e com uma determinada visão. Colocar todos dentro da mesma visão daquilo que nós realmente queremos atingir e que nós sabemos que o atleta consegue atingir e que o atleta realmente quer atingir, não é? Portanto, tem essa vontade, não é? Portanto, mas eles às vezes, antes de nós realmente colocarmos e de sentirem que nós realmente acreditamos que eles podem lá chegar, eles não sabem que podem lá chegar porque eles não sabem o que é necessário para estar lá. Não é? Portanto, nós temos de fazer parte um pouco desta liderança, no sentido de colocar todos a acreditar que algo é possível. Não é? Portanto, e com isso, obviamente, temos de ter credibilidade para que eles acreditem em nós quando nós dizemos isto. Criar várias listas de objetivos de processo para atingir os mesmos. Portanto, ou seja, se há um objetivo a 3 anos ou a 2 anos, né? Portanto, o que se passa é que esta lista de objetivos, não é? Portanto, processo, vai ajudar, não é? Portanto, a que os jogadores realmente, não é? Portanto, consigam se manter motivados. E depois com diversas etapas antes de chegar ao objetivo final. E essas diversas etapas vão sendo cumpridas até nós sentirmos que realmente há condições para realmente os resultados, não é? Portanto, começarem a acontecer e o jogador e todos à volta do processo, não é? Portanto, estarem ligados. E depois, obviamente, é preciso fazer toda a gente cumprir o plano diariamente, não é? Portanto, com bom senso e com intensidade e com vontade e com motivação. Não é? Portanto, manter os pés assentos no chão, trabalhando nos objetivos diários, não é? Portanto, e tentar ser melhor em cada dia, não é? Portanto, tendo em vista o objetivo que realmente, não é? Portanto, nós queremos
atingir a médio e longo prazo. Não é? Portanto, estes aspectos são fundamentais do ponto de vista da orientação do processo, e o facto de nós tornarmos os mesmos públicos, não é? Significa que nós realmente sabemos o que é que estamos a dizer. Nós dizemos assim, dentro de 3 anos, um atleta, estou falando sub-12 porque portanto, é o enquadramento que nós estamos a dar aqui, não é? Portanto, mas dentro de 3 anos eu sei perfeitamente que este atleta pode estar ali, não é? Pode estar top 3 nacional. Ok. O que é necessário para isso? Não vou dizer que é número 1 ou número 2, porque não sei o que é que os outros estão a fazer, não sei o que é que, não é? O nível de evolução que todos os outros vão ter, mas sabemos que para estar no nível, não é? Portanto, de um dos melhores a nível nacional, é necessário, não é? Portanto, um determinado número de coisas, isso é que o atleta, o aluno com o qual estamos a trabalhar, tem capacidades para isso. Portanto, vai estar muito dependente daquilo que nós realmente vamos criar em termos de condições para realmente conseguir atingir. Portanto, este objetivo vai estar também definido. Se o atleta não tem nível para pensarmos no top 3 nacional, mas pensar no top 10 nacional. Não é? Portanto, vamos estabelecer, não é? Portanto, um objetivo, não é? Portanto, vamos estabelecer o objetivo de dentro de um ano ganhar um torneio. Não é? Portanto, estabelecer, não é? Portanto, objetivos, um objetivo que seja credível, não é? Portanto, e que nós saibamos que realmente podemos atingi-lo. Porque se nós atingirmos esse objetivo, a nossa credibilidade sobe em flecha. Não é? Portanto, e com isso é mais fácil nós darmos continuidade a um projeto competitivo. Por outro lado, se o objetivo for mal atingido, não é? Portanto, a nossa credibilidade cai a pique. Não é? Portanto, e muitas vezes os treinadores retraem-se de estabelecer este tipo de objetivos precisamente por causa disso. Não é? Portanto, se cai a pique, o projeto pode morrer ali. Não é? Portanto, é preciso nós percebermos realmente o que é necessário, sentirmos que temos condições para fazer isso, sentirmos que o atleta tem condições para atingir, condições e ambição para atingir esse objetivo, não é? Para depois então fazer toda a gente criar uma equipa, criar uma estrutura e fazer toda a gente cumprir esse plano, não é? Portanto, numa determinada direção. E um vídeo, não é? Portanto, muito conhecido do nosso conterrâneo, não é? Portanto, compatriota, José Mourinho, que na chegada, não é? Portanto, uma das equipas com as suas declarações controversas, que no fundo o que ele fazia era isto. Não é? Portanto, era realmente estabelecer objetivos e com o nível de declarações que ele fazia, não é? Portanto, ele criava, não só teria toda a ansiedade sobre ele próprio, retirando a expectativa no sentido a atenção, digamos assim, por parte dos outros jogadores, a atenção dos mídia, o que faz com que eles sejam mais descontraídos para realmente poderem render aquilo que possam render em competição, e depois criava um nível de objetivo e de ambição bem claro, não é? Portanto, dizendo assim, não, nós vamos ser campeões este ano. Não é? Porquê? Porque ele analisou as equipas, conhece os seus jogadores, conhece a sua equipa e sabe o que é que tem de fazer para conseguir atingir esse patamar. Não é? Portanto, a partir do momento, como eu digo, em que isso acontece, não é? Portanto, o treinador ganha bastante credibilidade, não é? Portanto, em relação, porque sabe o que é que está a dizer. Não é? Portanto, é a mesma coisa, não é? Portanto, fazer um diagnóstico correto. The first contact was, for me, very impressive because I found persons, I think, with the same mentality as I have. They love football, as I love. They want to win like I want to win. We have top players, and I'm sorry, I'm a bit arrogant, we have a top manager. Porto to win the Champions League has to beat Partizan Belgrade, Real Madrid, Marseille, Olympique Lyon, Manchester United. Again, please don't call me arrogant because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Das declarações extremamente controversas, não é? Portanto, do Mourinho, na altura, não é? Portanto, mas que realmente, não é? Portanto, depois de ele ganhar o campeonato e ter dito que realmente tinha equipa, ele valorizar os membros da equipa, dizer que tem equipa para realmente chegar lá, que ele realmente também, não é? Portanto, tem capacidades para fazer isso, não é? Portanto, e é uma forma de responsabilizar todos para o trabalho diário e depois, obviamente, dentro nos bastidores, não é? Portanto, é necessário fazer, no treino, nas sessões diárias de treino, é necessário realmente fazer esse tipo de trabalho para conseguir atingir, não é? Portanto, não é, obviamente, só dizer. Portanto, é necessário criar um flow de positividade e confiança, não é? Portanto, que é o que vocês veem através do vídeo, não é? Aplicar de tempos a tempos as fases do processo, não é? Não relembrar todos em relação àquilo que nós estamos a trabalhar para atingir esse objetivo, não é? Perceber quais são os momentos-chave em que é fundamental que a nossa presença esteja lá,
não é? Portanto, e fazer tudo para cumprir os momentos, não é? Portanto, de desenvolvimento do processo, não é? Portanto, a médio e longo prazo, não é? Portanto, dar mais do que todos, não é? Portanto, o que se diz normalmente o over-deliver, não é? Portanto, ser capaz de dar mais, não é? Daquilo que normalmente é necessário, de modo a criar esse comprometimento de todos em relação ao projeto. Se nós realmente tivermos a dar mais, não é? De ensinarmos o atleta nessa capacidade também, ele também irá dar mais, não é? Portanto, e todos nós realmente a dar o máximo, as coisas realmente têm mais probabilidades de acontecer, não é? Portanto, e depois apresentar sempre um novo plano, cada vez que os objetivos intermédios vão sendo estabelecidos, e obviamente quando o objetivo, não é? Portanto, final, não é? Portanto, é estabelecido, não é? Portanto, estabelecer um plano para o próximo, não é? Portanto, para o próximo, a próxima fase, não é? Portanto, digamos assim, este envolvimento no processo, não é? Portanto, e realmente a capacidade para cumprir as promessas do ponto de vista da capacidade de treino, do ponto de vista de aspectos relacionados com a modalidade, vão criar este flow de positividade e autoconfiança em todos os que estão relacionados, fazendo com que todos acreditem realmente que é capaz, que são capazes de conseguir atingir e que nós, enquanto equipa, somos capazes, não é? Portanto, de atingir um treinado objetivo. Não é? Portanto, é uma entrega ao projeto, como diz aqui o Ronaldo, não é? Portanto, não queremos falar muito sobre isso, queremos realmente mostrar. Não é? Portanto, e a partir do momento em que nós estabelecemos os objetivos estão lá, estão claros, estão definidos, não temos de estar a falar sobre isso. O objetivo será a visão final, não é? Para a seguir a isso temos de trabalhar diariamente, não é? Realmente para atingir aquilo que realmente nós queremos atingir a médio, não é? Portanto, a médio e longo prazo, não é? Portanto, e trabalhar, não é? Portanto, e seguir os resultados e a evolução, não é? Portanto, falará por si próprio sem que tenhamos de estar a falar sobre isso, obviamente. Neste aspecto, não é? Portanto, algo, não é? Portanto, dito por muitos treinadores, especialmente alguns treinadores espanhóis, com os quais nos fui cruzando ao longo do tempo, não é? Portanto, que, sim senhor, eu tenho talento, preciso de 500 bolas para atingir, tenho menos, preciso de 2.000 bolas. Mas o jogador que tem talento faz 400 e outro faz 2.100, não é? Portanto, quem será que atinge o melhor resultado? Não é? Portanto, obviamente, toda a gente precisa de um determinado nível de talento, não é? Portanto, mas este talento, as capacidades mentais, não é? Portanto, são desenvolvidas, não é? Portanto, desde a base, vão influenciar, são grande parte deste talento também, dos skills necessários para conseguir atingir o sucesso, não é? Portanto, e desse aspecto, não é? Portanto, a relação entre esforço, aquilo que falámos no início, o foco na tarefa, não é? Portanto, e a relação entre esforço e resultado, não é? Portanto, vai realmente ajudar a criar grande parte destas capacidades, e isto associado, obviamente, a um clima positivo de trabalho, não é? Porque vai manter os atletas motivados para conseguirem continuar a trabalhar para atingir um determinado nível de resultado. Um aspecto do ponto de vista mental, também do ponto de vista prático, não é? Portanto, que gostaria de referir, está relacionado com o burnout de pais e treinadores. Muitas das vezes, ao fazer tudo aquilo que é necessário para o atleta, não é? Portanto, nós esquecemos de nós próprios e esquecemos que os pais estão a fazer esforços também, às vezes tremendos, do ponto de vista pessoal, para estar nos treinos, para levar os atletas aos treinos, para, não é? Portanto, deixar de fazer as suas próprias atividades, muitas vezes para estar nos fins de semana nos torneios internacionais de idade, nós próprios, depois mais à frente, fazer a mesma coisa, não é? Portanto, é necessário que isto seja gerido também de forma adequada, porque isto vai criar expectativas, vai criar tensão em nós e nos pais, e esta tensão em nós e nos pais vai ser transmitida direta ou indiretamente para os atletas. Portanto, é necessário que toda a gente esteja confortável com o nível assim, de responsabilidades que tem dentro de cada projeto, não é? Portanto, de modo a que isto não seja passado de forma negativa, não é? Portanto, aos atletas, no seu dia a dia, não é? Porque continuam a fazer as coisas porque realmente querem fazê-lo. Fazer o que é ideal para o projeto, não apenas para o atleta, não é? Portanto, é esta a ideia, não é? Portanto, entender as situações familiares, ter atenção à nossa própria vida e desenvolvimento da mesma, nos diversos patamares. O que é que eu quero enquanto treinador, não é? Portanto, e ser verdadeiro comigo próprio, ou seja, se eu tenho um jogador de 13 anos, não é? Portanto, ou de 14 anos, que podia fazer mais, e eu não tenho capacidade, não tenho estrutura, não só ao nível do clube, mas também ao nível de, daquilo que eu quero fazer enquanto vida, não é? Portanto, nível de viagens, etc. Não é? Portanto, se calhar convém encontrar um enquadramento para o mesmo, não é? Portanto, de modo a que ele continue a seguir, possa continuar a seguir os seus sonhos, não é? Portanto, enquanto cada um segue com a sua vida, e nós participamos daquele período de desenvolvimento daquele atleta, daquele grupo, não é? Portanto, etc. Não é? Portanto, e isso ficará para sempre, não é? Portanto, e este aspecto do equilíbrio emocional de toda a gente associado ao projeto,
não é? Portanto, é fundamental para o equilíbrio emocional do próprio atleta, não é? Portanto, de modo a que ele se consiga também manter-se focado naquilo que ele mais gosta de fazer e tentar atingir os seus objetivos, não é? Portanto, com a ajuda da equipa que tiver, não é? Portanto, e do grupo que tiver à sua volta. Deixo aqui um vídeo do esforço, não é? Portanto, do treinador e do atleta, do jogador e do treinador, desculpem, da relação, um vídeo espanhol feito na altura relacionado com as questões relacionadas com o coaching, mas que eu acho que é interessante e que fala sobre alguns aspectos importantes, não é? Portanto, desta relação treinador-atleta, principalmente em níveis mais altos de rendimento. Portanto, focando na importância do treinador, basicamente, no desenvolvimento, não é? Portanto, e nos resultados de desenvolvimento e nos resultados, não é? Portanto, dos atletas de médio e longo prazo. Outro aspecto, do ponto de vista mental, não é? Portanto, importante é ser capaz de ajustar esse processo de superação para atingir o resultado, não é? Portanto, este desfrutar, esta emoção, não é? Portanto, é algo importante, não é? Portanto, para a longevidade do processo, como nós vimos na primeira na sessão 1, está muito relacionado. É algo que para conseguir atingir o sucesso é necessário pelo menos 10 anos, não é? Não depois ali 15 anos, não é? Portanto, é necessário bastante tempo para realmente atingir níveis de sucesso, portanto, é preciso gostar do processo, não é? Portanto, este processo de superação. E isto é um determinado tipo de capacidade mental, obviamente, que é desenvolvida, não é? Portanto, e este gosto pelo processo vai estar muito relacionado com aquela relação entre causa e consequência que nós falamos no início sempre. Não é? Portanto, de modo geral, nós sabemos que as raparigas tendem a focar-se mais na imagem, um pouco, não é? Portanto, do mundo do ponto de vista geral, não é? Portanto, os rapazes um pouco mais no processo e no resultado, os rapazes mais direcionados para o resultado em si, as raparigas mais naquilo, um pouco naquilo que os outros eventualmente podem pensar, não é? Portanto, sobre aquilo que, com aquilo que elas estão a fazer, não é? Portanto, as raparigas têm mais oscilações, normalmente focadas em aspectos externos, portanto é necessário ajudar a controlar isso e isso faz grande parte acontece grande parte pelo reforço do acreditar naquilo que eles estão a fazer, os rapazes precisam disso também, os rapazes precisam também de serem desfocados um pouco do resultado e focarem-se um pouco mais naquilo que têm de fazer, né? Aquilo que querem fazer, não têm de fazer nada, aquilo que querem fazer para realmente poderem ter mais hipóteses de atingir um determinado resultado.
Dentro deste processo, irmos prestando atenção a pequenos desabafos que vão acontecendo. Normalmente são nós, como eu tinha referido anteriormente em relação aos nós para desatar, normalmente são coisas que vão saindo, depois nós às vezes perguntamos aos atletas a seguir, não queria dizer nada, porque aquilo são coisas que às vezes estão no subconsciente e às vezes não têm confiança ou coragem ou vontade de estar a falar sobre um determinado assunto, pode ser mais delicado, não é? Portanto, dentro da situação e das emoções que eles estão a viver, portanto, aquilo que nós vamos ouvindo, não ignorar, não é? Portanto, mantermos atentos a esses aspectos, não é? Portanto, e depois ir procurando uma forma de tentar aprofundá-los ou ajustar alguns aspectos do treino, não é? Portanto, para conseguir dar a volta a esses aspectos sem que necessariamente tenhamos de falar com eles diretamente, não é? Portanto, sobre isto. Não é? Portanto, criar treinos autónomos sem supervisão são importantes para desfrutar do processo também, não ter alguém sempre constantemente a controlar, não é? Portanto, isto desde idades precoces, não é? Momentos de diversão em que eles, para além de fazer os treinos e um programa de treinos que nós eventualmente podemos dar para eles terem períodos em que apenas estão a desfrutar do corte, não é? Portanto, e a fazer aquilo que lhes apetece dentro de, não é? Portanto, com outros miúdos da mesma idade ou idade semelhante, não é? Portanto, quer seja a bater no fundo do corte, quer seja a fazer pontos, quer seja fazer mini-ténis, quer seja bolas por baixo das pernas, criar mesmo alguns destes exercícios e estimular um pouco em idades mais precoces, não é? Portanto, para criar este divertimento e não é? Portanto, esta inovação e criação dentro do campo de ténis, não é? Portanto, é fundamental para este desfrutar de todo o processo, não é? Portanto, mas também criar estes treinos autónomos, não é? Portanto, para eles desenvolverem. E depois, obviamente, essa relação entre causa e efeito, que já tenho falado várias vezes, não é? Portanto, com o foco na tarefa, não é? Portanto, para conseguir atingir o resultado, e esta capacidade de sacrifício e de foco vai melhorando à medida que o jogador vai percebendo esta relação entre aquilo que ele faz diariamente e aquilo que ele atinge do ponto de vista dos seus objetivos, não é? Portanto, a curto, médio e longo prazo. Esta parte da medição como parte do processo, não é? Portanto, é algo importante, não é? Portanto, a medição é uma forma de estar, e como eu disse, como vimos no vídeo do Nadal, não é? Portanto, que estava a 112 do mundo, se não me engano, ATP, e achava que não era jogador ainda, portanto, depende de continuar a trabalhar bastante para ser jogador, não é? Portanto, obviamente que é preciso estar contente com aquilo que nós vamos atingindo, não é? Portanto, mas tentar olhar sempre um pouco mais à frente. Normalmente o que se passa com os jogadores mais ambiciosos é que normalmente estão contentes por um período, quando atingem, obviamente, mas logo a seguir já estão a pensar mais à frente. Não é? Já estou a pensar no próximo torneio, já estou a pensar no próximo desafio, não é? Porque o que interessa realmente e o que realmente eles estão ligados não é obviamente ao final da montanha, mas é ao percurso para chegar ao cume da montanha, não é? Portanto, é o percurso para chegar. Igualmente, quando estão a chegar, como esse percurso está a chegar ao final, já estão focados no objetivo mais acima, na montanha mais alta a seguir, não é? Portanto, e tem aqui um pequeno vídeo, não é? Portanto, que é um vídeo motivacional, eu gosto bastante do discurso, está aqui, falam com emoção, obviamente, com um determinado tipo de entrega do ponto de vista verbal e emocional, não é? Portanto, mas a mensagem, não é? Portanto, passam aí esta mensagem que nós estamos aqui a falar agora, que no fundo é aquilo que mantém o Federer a jogar, não é? Para além do gosto pelo desporto, obviamente, não é? Portanto, é um dos aspectos fundamentais que o mantém motivado, bem como outros jogadores de um determinado nível, não é? Portanto, I didn't come this far to only come this far. I hear some people saying things like, when I make it, when I get to the top. I'll keep working hard until I get to the top, until I reach my goal. Let me tell you something. There's no end. Winners never stop. If you reach your goal, set a bigger goal. If you get to the top of the mountain, find a bigger mountain. It's the journey, the continued pursuit of growth, the constant seeking of improvement, the challenge. That's what makes life great. That's what makes a fulfilled life. I didn't come this far to only come this far. When I get this goal, I'll seek more. Not more things, more growth. Constantly pushing myself to be better. I didn't come this far to only come this far. I came this far so I can be strong enough to go further. So I'll be good enough to push myself hard. I'm only getting started. This is just the beginning. I'm proud of my achievements, but that
doesn't mean I'll settle for them. Proud, but never satisfied. Proud, but forever hungry. Proud and always ready. Proud, but pushing. Pushing for more. Pushing for great. A true winner doesn't seek only the title. A true winner seeks growth. A true winner seeks greatness. It's the journey. It's the challenge. Don't tell me it's over. I'm just getting warmed up. If the journey wasn't challenging, the destination wouldn't be rewarding. It's the challenge that makes the greatness. You can't have a champion athlete without great competitors pushing them all the way. You can't have the greatest of all time without champions pushing them all the way. It's the journey, the process that makes the greatness. If you reach your goal, set a bigger goal. If you get to the top of the mountain, find a bigger mountain. E, né, portanto, com um nível de intensidade e emoção, né, portanto, diferente, mas basicamente aquilo que nós vamos falar há bocado em relação à capacidade de ambição. A conferência de imprensa de Natal, né, portanto, a capacidade de autoavaliação do jogador, que nós falámos anteriormente, né, vai ser extremamente importante. Né, aqui uma conferência de imprensa de Natal a seguir a um jogo quando perdeu com o time em Barcelona, né, portanto, antes de ir para Roma, né, portanto, e que o jornalista lhe pergunta como é que vai para Roma após esta derrota. Né, ele de avião, de carro seria muito mais lento e cansativo. Né? Portanto, não é nenhum drama, perdi um encontro, mas ganhei os 50 sets anteriores nesta superfície. Portanto, não vou sair daqui, ir para o hotel e achar que tenho que fazer tudo diferente, seria um erro da minha parte. Né? Ser capaz de relativizar, né, portanto, as situações que vão acontecendo e conseguir analisar as mesmas de forma objetiva. Né? Portanto, é uma das capacidades que nós temos tentado desenvolver desde o início. Os miúdos normalmente têm uma fase inicial, um miúdo de 10 anos que acaba, que seja competitivo, que perde um jogo, na idade, na cabeça dele está tudo mal, foi tudo mal. Foi tudo péssimo, né? Portanto, e a capacidade, se nós tivermos estes objetivos bem definidos, se nós tivermos os objetivos definidos antes da entrada para um jogo, antes da entrada para um encontro, né? Portanto, dizer assim, ok, além de, para conseguir atingir melhor, as maiores probabilidades de atingir o teu resultado, entre os objetivos que nós estamos a trabalhar, os objetivos principais para este jogo são este, né? Definimos 3 objetivos para dentro do jogo, né? Portanto, estes objetivos são objetivos de processo. Portanto, se o jogador e dá-lhe a entender que eles não conseguem controlar o resultado. A única coisa que conseguem controlar é o processo, é a intensidade com que eles jogam, é o foco com que eles, não é? Portanto, com que eles se encontram dentro do jogo. Não é? Portanto, o nível de ativação, o nível de positivismo, a forma como pensam entre os pontos, não é? Portanto, as rotinas, tudo isto é aquilo que eles conseguem controlar. Portanto, se nós conseguimos focar a mentalidade e a cabeça deles, não é? Portanto, para os aspectos que eles conseguem controlar, obviamente quando saem do jogo, mesmo que tenha acontecido uma derrota, a avaliação destes aspectos, e se estes aspectos foram positivos, mas naquele dia o adversário jogou melhor, né? Ganhou, não é? Portanto, eles, se nós fizermos uma análise com eles pós-jogo, não é? Portanto, nestes aspectos eles conseguem perceber que realmente, atenção, eu joguei bem, eu consegui fazer aquilo que realmente devia ter feito, não é? Portanto, mas não aconteceu porquê? Por causa disto, ok? Então vamos pegar nestes aspectos e vamos voltar para o campo e vamos trabalhar estes aspectos para que na próxima vez eles estejam melhor. Portanto, esta capacidade de avaliação dos encontros, dos treinos, não é? Portanto, do dia-a-dia, é algo que deve ser começado desde uma idade precoce, portanto, 9, 10 anos, não é? Portanto, e vai continuar, não é? Portanto, ao longo do tempo, desde a fase 3 do desenvolvimento da bateria da base ao topo, não é? Portanto, vai continuar ao longo do tempo, vai se desenvolvendo por uma capacidade de autoavaliação. No início eles não conseguem fazer isto pelos próprios, por exemplo, nós temos de estar lá, temos de ajudar a fazer isto, não é? Portanto, e enquadrá-los dentro do sistema, em treino e em competição, não é? Portanto, enquadrá-los dentro desta ideia, desta forma de pensar, não é? Portanto, à medida que eles vão fazendo isto de forma repetida, como em tudo, vão aprendendo. Não é? Portanto, ao aprenderem, não é? Portanto, somente quando as emoções estão equilibradas, eles são capazes de fazer este nível, esta capacidade de avaliação do seu desempenho, vai ser extremamente importante, não é? Portanto, aquilo que acontece à frente, depois no seu desenvolvimento, a forma como lidam com este aspecto. Lidar com situações adversas dentro do ténis, né? Eu costumo fazer uma brincadeira, que é o Darth Vader, faço sempre no verão, antes do período competitivo, né? Portanto, ténis anyone, I promise to play fair, portanto, eu prometo que jogar não é? Portanto, jogar limpo, não é? Portanto, que é o precisamente o contrário. E na ideia, obviamente, são situações que nós não queremos dentro do ténis, mas todos nós sabemos que elas acontecem, portanto, o jogador ser capaz, e às vezes podem não acontecer, mas a forma como nós lidamos com elas, não é? Portanto, na realidade,
é que vamos sentir que elas estão a acontecer de uma forma ou não. Portanto, os jogadores, às vezes, a bola pode ter sido dentro, mas o jogador viu a bola fora, ao contrário, desculpa, a bola pode ter sido fora, mas o jogador viu a bola dentro, do lado contrário. Portanto, e ele acha que a chamada é injusta, portanto, ele vai ter de lidar com isto do ponto de vista emocional. Portanto, e é preciso o foco nas rotinas, do ponto de vista mental, para que o jogador realmente consiga lidar com estes aspectos de uma melhor forma, portanto, e consiga então adaptar-se, Portanto, não só isso, mas jogar com vento, que normalmente não gostam, jogar alguém que joga só, como nós dizemos na giratística, ao balão, Portanto, que joga com a bola mais alta, sempre para o fundo do corte, nas idades mais baixas, que eles não gostam, e às vezes não querem jogar e desistem, Portanto, ou alguém que joga só em slice, ou que faz muitos amortis, ou alguém que, Portanto, qualquer coisa que eles não gostem, que eles sintam desconfortáveis dentro do jogo, Portanto, quer seja por decisões de arbitragem, quer por decisões, portanto, ao estilo de jogo, quer seja por vento, por condições climatéricas, por tipo de bola, por o que é que seja, Portanto, são situações que nós consideramos adversas, Portanto, e nesse aspecto o atleta convém que esteja preparado para as mesmas. E prepará-lo para as mesmas é em focar nos aspectos das rotinas entre os pontos, em focar no foco naquilo que ele consegue controlar. Naquilo que o jogador consegue controlar e não naquilo que, portanto, naquilo que o adversário faz ou naquilo que aspectos que são incontroláveis. Portanto, é necessário que o jogador foque naquilo que pode controlar e se tente manter positivo, tenta encontrar soluções, daquela ideia do muro que nós vimos anteriormente, tentar encontrar soluções para os obstáculos, portanto, que se vão deparando à frente. Isto, obviamente, é treinável e devemos criar estas situações em treino, portanto, com o objetivo de ensiná-los a adaptarem-se a este tipo de aspectos. A partir de um determinado nível, quando o jogador começa a atingir um determinado nível de resultados, Portanto, a capacidade de passe e o favoritismo é outro aspecto importante. Normalmente, quando um jogador que, por exemplo, atingiu o nível número 1 nacional, Portanto, é o primeiro ano e no próximo torneio vai ser o primeiro cabeça de série do Campeonato Nacional. Portanto, isto é algo que é extremamente importante para que o jogador realmente consiga render, Portanto, nestas situações, um dos aspectos é desligar-se das pressões exteriores. Normalmente que ele, sendo o favorito, toda a gente vai esperar, Portanto, que ele realmente consiga atingir e ganhar, Portanto, um torneio, pelo menos tenha mais probabilidades de fazer, Portanto, e vai haver muitos comentários, Portanto, sobre isso. E esses comentários vai haver muita atenção sobre o jogador quando ele está a jogar. Portanto, tudo isto, Portanto, são pressões externas. E estas pressões externas, estas expectativas externas, Portanto, o jogador tem de ser capaz de abstrair-se e desligar-se das mesmas e ser capaz de focar apenas naquilo que ele consegue controlar e naquilo que ele quer dentro do campo. Portanto, é um aspecto fundamental, portanto, para realmente conseguir render nestas situações. Isto adquirido, obviamente, concentrar-se nos aspectos que o farão mais probabilidade de atingir sucesso e perceber que o facto de ser primeiro cabeça séria significa que teve resultados no passado, não significa que os resultados vão continuar a acontecer no presente. Portanto, tem de sair com a cabeça limpa, sabendo que em qualquer encontro pode ganhar e pode perder, terá mais probabilidades de ganhar, se focar nos aspectos que lhe vão ajudar a ter esse nível de desenvolvimento e de rendimento, portanto, no jogo em si. Portanto, o staff, portanto, toda a gente à volta, entourage, como o pessoal costuma dizer, portanto, à volta do jogador, deve tentar sempre transmitir a confiança nestes aspectos sem aumentar as expectativas. Portanto, as expectativas mantêm-se baixas, não quer dizer que nós não acreditemos que o jogador vá ganhar, obviamente, nós acreditamos, por isso é que nos envolvemos, por isso é que, agora, e para melhorar e para, com esse objetivo, mas de qualquer forma, não falar sobre resultados antecipados é algo que devemos evitar toda a gente à volta do jogador fazer, focar apenas no esforço, focar apenas na cabeça limpa, focar no aspecto do jogador entrar para o campo, saber que tem grandes probabilidades de ganhar, mas que pode perder e que e as probabilidades de ganhar aumentam quanto mais focado o jogador estiver no presente, no momento, Portanto, e quanto mais, melhor ele se conseguir focar nos objetivos que ele tem para o jogo, Portanto, naquilo que ele ou ela querem atingir no jogo. Portanto, isto é um aspecto fundamental, para ser capaz de lidar com situações de favoritismo, portanto, num jogo ou no encontro ou no torneio. Portanto, o primeiro jogo é sempre o jogo com normalmente mais tensão nestas situações. E se o jogador consegue fazer isto no primeiro jogo, começa a descontrair um pouco mais, a ansiedade normalmente baixa e a partir do segundo jogo começa a acontecer. E um treinador conhecido, o treinador do Guga,
Larry Passos, não é? Portanto, uma vez na Austrália, nos tinha dito que o primeiro jogo é para sair com as bolas, não é? Portanto, e a seguir a isso é que começa o torneio. Não é? Portanto, mas neste primeiro jogo é fundamental esta preparação do jogador, de modo que ele consiga realmente tentar sair com as bolas e depois acalmar, não é? Portanto, um pouco para os próximos jogos, podendo focar mais naquilo que realmente faz, não é? Portanto, profissional. De modo a ajudar, não é? Portanto, a definição de alguns momentos decisivos, não é? Portanto, é necessário trabalhar algumas jogadas padrão. Nós já falámos no workshop sobre tática, sobre isto, não é? Portanto, sobre os diversos padrões, não é? Portanto, podem existir, e depois, obviamente, sobre na fase 3 do desenvolvimento tático, não é? Portanto, sobre o nível 3 do desenvolvimento tático, sobre a especialização, digamos assim, de acordo com o estilo de jogo do jogador, não é? Portanto, mas é muito importante para a confiança do jogador que nos momentos decisivos ele saiba onde é que se pode agarrar. Onde é que se pode agarrar de um modo geral, portanto, jogadas padrão do jogador em si, e depois, obviamente, com ligeiras variantes relacionadas com o jogador, não é? Portanto, que está à frente dele e com a situação, não é? Portanto, com o enquadramento, com a análise SWOT, não é? Portanto, em relação ao encontro que ele está a fazer. Estes padrões, obviamente, têm de estar baseados nos padrões que o atleta tem mais confiança, não é? Portanto, como eu disse, e depois sofrem ajustes de acordo com o adversário. Isto é um dos vídeos que já tínhamos mostrado na parte da tática, não é? Portanto, Federer com Wawrinka, num ponto final, em que temos dois padrões conjugados, meio e abertura, e a seguir espaço aberto e vôlei espaço aberto. Meio, abertura, não é? Portanto, tira o jogador para fora do campo e a partir daqui espaço aberto, padrão de ataque, espaço aberto e vôlei ao espaço aberto. Não é? Portanto, dois padrões, duas bolas, não é? Portanto, ligados para conseguir fechar o encontro, fechar neste caso um torneio. Não é? Portanto, este aspecto de saber o que é que... Portanto, como está a dizer, dois aspectos conjugados porque ajudam a fechar o ponto e a fechar o torneio, e estes aspectos, e o jogador saber realmente o que é que vai fazer nestas alturas, ajuda de forma determinante, não é? Portanto, a ter mais confiança para conseguir realmente executar estes pontos, tanto do lado add como do lado deuce, portanto, do lado direito como do lado esquerdo, tanto na situação de serviço como na situação de resposta. Não é? Portanto, saber o que é que vai à procura nestas situações e quais é que são as situações em que realmente vai ter mais probabilidade de conseguir fechar o ponto ele próprio e depois com ligeiros ajustes em relação ao adversário que está à frente. Não é? Portanto, é um aspecto fundamental. Nós no trabalho, não é? Portanto, com atletas de competição, não é? A percepção do estado diário do atleta, não é? Portanto, é algo fundamental. E esta percepção do estado diário temos de perceber que cada dia é diferente, não é? Portanto, e tem de ser encarado dessa forma. Nós podemos ter um planeamento associado a uma determinada altura de desenvolvimento do jogador, mas depois este planeamento, não é? Portanto, vai sofrer alterações de acordo com a forma como o jogador se sente, não é? Portanto, nesse dia. E isso faz parte do processo. Portanto, um dos aspectos fundamentais, uma das coisas que eu normalmente pergunto sempre aos jogadores na entrada é como é que eles se sentem de 1 a 10 naquele dia. É? Portanto, obviamente está a influência do planeamento, não é? Daquilo que nós fizemos no dia anterior, do ponto de vista de ténis, mas, e de físico, e etc. Não é? Portanto, ou viagens, ou torneios, etc. Mas vai ser importante também, muitas vezes, os aspectos pessoais, os aspectos da qualidade do sono, da alimentação, do teste, se teve um teste ou se não teve um teste, se teve a estudar ou não, não é? Portanto, tudo isto vai ter influência, de modo que, independentemente do nosso planeamento, não é? Portanto, ajustar um pouco aquilo que nós queremos fazer, não é? Portanto, ao nível de energia, não é? Portanto, e intensidade que o jogador tem naquele dia, não é? Portanto, os treinos mais intensos, menos intensos, mais exigentes do ponto de vista do foco, não é? Portanto, da concentração, a menos exigentes, mais divertidos, menos divertidos, não é? Portanto, mais físico, mais ténis, não é? Portanto, tudo isto são alterações que nós podemos fazer mantendo o objetivo, não é? Portanto, e ir seguindo dentro do caminho para o qual nós queremos seguir, não é? Portanto, na evolução do jogador que está à nossa frente. Numa fase inicial, obviamente, quando fazemos esta avaliação de 1 a 10, eles dizem sempre com 10 ou 9, etc. Mas depois, à medida que nós vamos avançando, eles vão começando a conseguir fazer uma autoavaliação melhor do seu processo, não é? Portanto, até conseguirem chegar a níveis mais adequados relacionados com aquilo que sentem. Ser próximo o suficiente do jogador para perceber se há alguma coisa que se passa, não é? Também fora do campo, não só dentro, que possa ter influência, não é? Portanto, daquilo que se está a passar do ponto de vista daquela semana de treino, daquele dia de treino, etc. Não é? Portanto, e perceber às vezes melhor algumas reações que podem estar a acontecer dentro do campo. Isso não percebemos saber e perguntar, não é? Portanto, perguntar e falar com o jogador antes de termos outro tipo de reações.
perceber os desafios, não é? Portanto, da fase de desenvolvimento em que o jogador se encontra, não é? Portanto, se uma rapariga que está numa fase de menstruação ou um rapaz não é? Portanto, que teve um exame passado ou um adolescente que discutiu com um namorado ou namorada no dia anterior, ou, não é? Portanto, os diversos aspectos da fase de desenvolvimento, não é? Portanto, que podem ter, são desafios e que, do ponto de vista também, outros aspectos relacionados com o crescimento, não é? Portanto, se está mais ou menos coordenação, todos esses aspectos, não é? Portanto, são importantes para perceber estes aspectos. Portanto, a parte do ciclo menstrual das raparigas, já referi há bocado, não é? Portanto, e para perceber em idades mais precoces, não é? Portanto, para percebermos estes aspectos, convém manter uma comunicação também ativa, não é? Portanto, com os pais, de modo a conseguirmos ter uma intervenção mais adequada, não é? Portanto, sobre todas estas áreas e conseguirmos chegar melhor ao atleta. Não é? Portanto, às vezes uma reação menos boa da nossa parte em determinadas alturas pode realmente levar a danos na relação treinador-atleta, não é? Portanto, inclusive na relação às vezes treinador-pais, não é? Portanto, sobre algo que eventualmente possa ter acontecido e nós não sabemos, e depois nós temos uma relação desproporcionada, não é? Portanto, para uma situação que esteja a acontecer, simplesmente não temos os factos suficientes, portanto, convém mantermos a calma, às vezes, não é? Portanto, e tentar perceber o que é que se passa, não é? Portanto, dentro e fora do campo, não é? Portanto, e depois fazer uma avaliação, uma conversa, não é? Portanto, com o atleta, de acordo com isso, ajudando, não é? Portanto, nos diversos aspectos, não só do ponto de vista tenístico, mas do ponto de vista pessoal, não é? Portanto, que o ténis é uma ferramenta, não é? Portanto, para desenvolvimento pessoal, não é? Portanto, este é um aspecto que tem de estar também sempre na nossa cabeça e presente na nossa intervenção. A visualização e antecipação de experiências, não é? Portanto, é um aspecto importante, não é? Portanto, pode ajuda em determinados níveis, não é? Portanto, para antecipar aquilo que é provável que aconteça. Obviamente que o nosso nível de experiência em determinados níveis pode ajudar, não é? Portanto, a conseguir recriar essas situações e tentar preparar melhor o atleta para aquilo que vai enfrentar e conseguir lidar melhor com isto, não é? Portanto, ter um plano, não é? Portanto, para conseguir ultrapassar esse aspecto, não é? Portanto, depois tentar fazer passar o jogador pela situação simulada antes de ela acontecer e ver se a resolver a mesma positivamente, o que vai fazer com que, quando ele passe pela situação, não é? Fisicamente, digamos assim, portanto, será mais fácil conseguir lidar com isso, com essa situação, não é? Portanto, de forma mais adequada, não é? Portanto, esta antecipação de experiências ajuda, obviamente, não é? Portanto, a conseguir melhorar os aspectos e trabalhar determinados aspectos, não é? Portanto, antes que eles se manifestem, digamos assim. Da nossa comunicação, não é? Portanto, é fundamental nós dizermos aquilo que nós queremos que eles façam, não dizemos aquilo que nós não queremos que eles façam, porque aquilo que nós não queremos normalmente é aquilo que fica na cabeça. Não faças, o não às vezes aparece na cabeça e fica a imagem daquilo que nós não queríamos que eles fizessem. Quando nós queremos fazer o contrário. Portanto, em vez de nós dizermos, não ataques a bola de cima, não, vamos dizer, ataca a bola por baixo. Não é? Portanto, não estejas parado. Não, ativa os pés. Não é? Portanto, mexe os pés. Portanto, este tipo de comunicação, portanto, é fundamental. Um exemplo dado por um psicólogo desportivo do ténis, o António Girot, num simpósio há muito tempo, é precisamente, com todos nós, dizer, okay, não se lembrem do elefante cor-de-rosa com bolinhas azuis. Aqui só encontrei o elefante cor-de-rosa, não encontrei as bolinhas azuis. Mas pronto, não é? Portanto, quando alguém nos diz isso, nós automaticamente criamos a imagem do elefante cor-de-rosa com bolinhas azuis. E depois, a seguir a isso, a imagem está lá. Depois a imagem está lá, retirar essa imagem torna-se mais complicado. Portanto, é mais fácil nós dizermos automaticamente, não é? Portanto, logo inicialmente, aquilo que nós queremos que eles foquem e não aquilo que nós não queremos que eles foquem. Não é? Portanto, isso vai ajudar a construir uma base mental relacionada com os aspectos, com as imagens que nós queremos criar, não é? Portanto, em relação a todos os aspectos, em relação à parte técnica, à parte tática, à parte física, à parte mental, à parte, não é? Mental dentro da confiança, dentro da motivação, etc. Não é? Portanto, isto vai ajudar a ter um discurso positivo, não é? Portanto, nós com eles e depois eles com os próprios. E vai ter muita influência sobre o controle de pensamentos que eles depois têm desde as idades mais precoces. A forma como nós comunicamos com eles, com o objetivo de querer fazermos aquilo que nós queremos que eles façam. Controle sobre o nosso discurso e sobre toda a equipa dentro desta ideia. Não é? Portanto, não pode ser só nós, o treinador principal, a dizer isso. Não é? Portanto, depois, obviamente, o treinador assistente, o preparador físico, os pais, etc., têm de estar todos dentro da mesma ideia. Não é? Portanto, e é algo que exige alguma reflexão, porque nós temos muita dificuldade a dizer aquilo, normalmente, que não queremos que eles façam.
não é? Portanto, que é o erro, que é aquilo que nós vemos, não é? Diretamente. Nós temos de ver o erro, não abstrair-nos do erro e dizer aquilo que realmente nós queremos que eles queiram fazer. E isto é extremamente importante do ponto de vista da visão do jogador, não só no ténis, mas depois na vida, não é? Portanto, quer desenvolver aquilo que quer fazer, capacidade para saber o que quer e não o que não quer. Não quer também é importante, para nos ajudar a dizer o que é que nós queremos, não é? Portanto, mas é fundamental, não é? Portanto, que o jogador seja capaz de ter a visão do que é que quer fazer, não é? Portanto, e tentar ir à procura disso, sabendo que não vai estar perfeito, não vai ser perfeito sempre, não é? Portanto, nem sempre, nem muitas vezes, a maior parte das vezes não vai ser perfeito, mas tentar chegar a mais perto possível dessa perfeição, não é? Portanto, sabendo que não atinge o tal perfeccionismo positivo, não é? Portanto, nós estávamos a falar numa fase anterior. Dentro da abordagem tática, não é? Portanto, aos jogos, não é? Portanto, normalmente o jogador no início dos jogos, somente numa primeira ronda ou num jogo de maior tensão, vai sentir-se com mais apertado do ponto de vista da ansiedade. Não é? Portanto, uma das coisas que é importante nós passarmos é realmente os padrões mais sólidos de entrada. Um exemplo, por exemplo, com raparigas, primeiras rondas de qualquer nível até aos 15, 16 anos, normalmente, não é? Portanto, eu costumo dizer sempre, primeiro no início do jogo, começar com dois bons segundos serviços. Portanto, esquecer o primeiro serviço e começar com dois bons segundos serviços. E logo a seguir a resposta ao primeiro serviço sempre para o meio. A resposta ao segundo serviço dentro dos padrões que nós já falámos na parte tática. As primeiras 3 bolas de cada jogo são para ser jogadas cruzadas ou centrais, não é? Para garantir regularidade, ajustar à bola do adversário, ganhar confiança na bola, no tipo de bola, no piso, nos aspectos todos. E à medida que vão se sentindo cada vez mais dentro do jogo, então a partir daí irem começando, como se dizer, a abrir o livro. Não é? Portanto, ir começando a soltar um pouco mais o primeiro serviço nos momentos em que sentem esse aspecto. Não é? Portanto, e relacionar esta parte da emoção com a opção tática. Não é? Portanto, e isto é fundamental. E isto depois ir gerindo ao longo do jogo da mesma forma. Não é? Portanto, ou seja, nos momentos em que sentimos mais confiantes, vamos para padrões um pouco mais agressivos, um pouco mais, não é? Portanto, a tomar o domínio. Nos momentos que nos sentimos um pouco menos confiantes, vamos para padrões um bocadinho mais, não digo defensivos, mas padrões mais regulares. Não é? Padrões em que realmente aumentamos um pouco mais o efeito no primeiro serviço, colocamos mais em termos de precisão, não é? Portanto, criando pressão sobre o ponto mais fraco necessário. Não é? Portanto, vamos para padrões mais regulares, de bolas mais cruzadas, fechando mais o ângulo na bola central, à procura, não é? Portanto, de um determinado nível de confiança nos batimentos e nas pancadas, não é? Portanto, de modo a conseguir depois construir para situações em que nós tenhamos mais capacidade para conseguir dominar o ponto e conseguir então entrar de forma mais confiante, não é? Portanto, em determinadas situações. E isto acontece muito no início dos jogos e acontece muito, especialmente no início dos torneios, no início do primeiro jogo do primeiro torneio, muito importante, não é? Portanto, e depois a partir daí depende muito de cada atleta, depende muito da sensação de cada atleta. E irmos ensinando isto aos próprios atletas. Eles perceberem que o nível de emoção tem de estar associado ao nível da opção tática. Não é? Se eu me estou a sentir um pouco nervoso e um pouco tenso, não é? Portanto, eu não vou entrar no segundo serviço numa bola mais arriscada a tentar fazer um winner. Não é? Portanto, não tem lógica. Esta bola com a certeza que vai ficar na rede lá fora. Não é? Portanto, é preciso criar pressão. E normalmente os momentos em que nós também sentimos mais tensão, normalmente são os momentos em que o adversário também sente mais tensão. Portanto, se nós conseguimos ter padrões um pouco mais sólidos nestes momentos, vão ser extremamente importantes. Não é? Portanto, conhecer o jogador para conseguir perceber se nós antes, outro aspecto é conhecer o jogador para conseguir perceber antes, se nós temos de travar o jogador ou se temos de estimular. Há jogadores que, por natureza, são mais conservadores. Não é? Portanto, e se nós dissermos a um jogador conservador para ser mais conservador, então aí o jogador não faz nada. Não é? Portanto, mas se nós dissermos a um jogador agressivo para ser mais agressivo, então aí não temos uma bola dentro do corte. Não é? Portanto, é tudo sardas para determinados lados. Não é? Portanto, é necessário conhecer o jogador e perceber que o jogador mais conservador, temos de estimulá-lo um pouco mais a atacar. O jogador mais agressivo, nós não temos de estimulá-lo a ser agressivo, temos de estimulá-lo a ser um pouco mais regular. Porque quando ele tiver a bola para ser agressivo, está na natureza dele e aquilo vai sair com a certeza. Se ele tiver confiante, tiver aquela bola, podemos dizer aquilo que quisermos, aquilo vai sair a bola que ele quer fazer. Não é? Portanto, entre nas idades. Portanto, é mais à frente também. Portanto, é extremamente importante conhecer o jogador e perceber o que é que nós podemos fazer, não é? Portanto, nesta perspectiva, considerando os dois impactos. Não é? Portanto, o jogador perceber, obviamente, como é que consegue ganhar, como é que tem mais probabilidades de conseguir ganhar um determinado encontro. Isto está dependente da análise SWOT,
que nós falámos depois, obviamente, na parte da tática. Isto, numa fase mais precoces, está relacionado com questões mais internas, com aquilo que ele pode fazer. Na fase mais à frente, está sempre relacionado com questões internas, mas depois começamos a ter um bocadinho mais do que é que pode fazer em relação ao adversário, principalmente em fases mais avançadas dos torneios, em que o jogador já se sente mais confiante e já se sente, não é? Portanto, mais dentro do torneio, digamos assim, não é? Portanto, para poder começar a fazer mais qualquer coisa mais à frente. E depois, obviamente, a perspectiva, a abordagem que existe nos esportes coletivos, não é? Que eu costumo dizer, fechar as portas ao adversário. O adversário vai ter várias opções táticas também para conseguir dar a volta, não é? Das características do nosso atleta, do nosso jogador, e o jogador tem de ser capaz de fechar as portas, dizer assim, ok, bola alta para a esquerda, não. Aqui, entras aqui, não, não consegues. À morte, não. Bola rápida no meio, não. Ok, fazer um correr sobre a direita, não. Primeiro serviço, não é? Portanto, ao corpo, não. Ok, o que mais é que consegues fazer? Né? Basicamente, a estratégia, eu falei há bocado do Mourinho, um bocado a estratégia do futebol, não é? Portanto, partida de defesa, os jogadores não conseguem aniquilar o ataque, não é? Portanto, da equipa adversária e a seguir a isso, não é? Portanto, jogar um pouco em contra-ataque. Na ideia, obviamente, nós queremos controlar o jogo, mas quando o outro jogador tem o controle do ponto, não é? Portanto, somos capazes de conseguir fechar estas portas. E para isto é necessário, obviamente, os elementos do ponto de vista técnico ou tático e físico, não é? Portanto, e mental, não é? Portanto, que temos estado a falar ao longo destes workshops todos, não é? Portanto, de modo que o jogador consiga realmente ter um arsenal em que consiga dar a volta a esta situação e fechar as portas do adversário, de modo que o adversário seja quase que obrigado a entrar dentro do estilo de jogo que nós queremos que ele jogue, que é o estilo de jogo do nosso atleta, do nosso aluno. Não é? Portanto, e isto é importante, não é? Portanto, do ponto de vista de fazê-lo jogar, não é? Portanto, de uma determinada forma. Os aspectos técnicos e físicos, não é? Portanto, o trabalho dos mesmos vai criar uma relação entre causa e consequência. São aqueles que, numa fase inicial, é mais fácil nós vermos o resultado final. Não é? Portanto, o jogador, se puser a raquete de nada forma de deixar cair e tirar, a bola vai ter uma consequência direta. Não é? Portanto, pode ver automaticamente o resultado da sua ação. Não é? Se fizermos trabalho de força durante 4 semanas, durante algumas semanas, vamos ver automaticamente o aumento da capacidade de produção, não é? Portanto, de energia. Portanto, estes os aspectos técnicos e físicos servem numa fase inicial para conseguir criar, ajudar a criar esta relação entre causa e consequência e ajudar a criar esta confiança entre o treinador e o atleta em relação aos diversos aspectos propostos. Não é? Portanto, obviamente que um jogador que seja mais completo do ponto de vista técnico e do ponto de vista físico vai ser um jogador mais forte mentalmente. Porquê? Vai ser um jogador mais confiante, vai ter um nível de autoconfiança maiores, vai ter melhores resultados em fases iniciais, como consequência vai ter tendência para ter um nível de motivação mais altos, e que nós sabemos que a autoconfiança e a motivação vão depois influenciar, obviamente, não é? Portanto, o controle de pensamentos, vão-nos influenciar a concentração e a forma como o atleta vai trabalhar a acreditar que realmente é capaz de atingir determinados níveis. Não é? Portanto, e estes aspectos são, portanto, fundamentais para realmente conseguirmos ensinar o jogador esta relação entre causa e consequência, não é? Portanto, através dos aspectos técnicos e físicos. O planeamento, não é? Portanto, vai ser extremamente importante também. Não é? Portanto, nós somos capazes de escolher as superfícies e as condições adequadas, não só para a aplicação dos aspectos que estamos a trabalhar nas diversas fases de desenvolvimento do atleta, não é? Portanto, mas também para a construção da confiança do jogador, não é? Portanto, em relação a determinados períodos de jogo. Portanto, não é só aquilo que ele tem de trabalhar, mas o jogador também tem, obviamente, tem de conseguir ter um determinado rácio de vitórias. Nós falamos normalmente 3 para 1, não é? Portanto, para conseguir manter os níveis de motivação, não é? Portanto, adequados para continuar a trabalhar, não é? Portanto, e continuar a evoluir em busca do seu potencial máximo. Aqui o planeamento de torneios é fundamental para isto, no tipo de superfície associar as características do jogador, a relação entre vitórias e derrotas, como acabámos de falar, não é? Portanto, e depois ser capaz de ter tempo suficiente quando chegamos a um torneio para criar a adaptação aos pisos e às condições do torneio. Normalmente costumo dizer que são necessários 3 treinos, pelo menos, para conseguir fazer uma adaptação adequada a um determinado tipo de torneio e de superfície, já com treinos, obviamente, dentro dessa superfície antes disso. Portanto, quando chegamos a um torneio de fatores internacionais, não é? Portanto, a partir do nível de sub-12 internacional ou sub-14 internacional, portanto, Tennis Europe, ou outro nível internacional. Portanto, normalmente o primeiro treino é um treino de adaptação, um treino mais à base do batimento em si, não é? Portanto, e de sensações em relação ao batimento. O segundo treino é um treino mais com base em movimento, dessa sensação em movimentação, não é? Para conseguir fazer isso, não é? Portanto, diversas situações de jogo, não é? Portanto, mas em movimentação, estimuladas de forma diferente. E o terceiro treino será um treino mais em situação competitiva, não é? Portanto, com o início do ponto, mais foco maior no início do ponto, nos aspectos, não é? Portanto, importantes para aquela situação específica.
né? Portanto, é importante para a confiança do jogador no início do torneio, né? Portanto, consiga fazer a adaptação correta aos pisos e às condições do torneio, ao tipo de bola, ao tipo de jogadores, né? Portanto, a bola houve a oportunidade antes, né? Portanto, trabalhar com o mesmo tipo de atletas, né? Portanto, é fundamental para essa confiança, né? Portanto, no início do primeiro jogo, né? Portanto, do torneio, de modo a iniciar bem, né? Portanto, esse jogo, esse encontro, esse torneio, né? O planeamento é fundamental. O relacionamento treinador-atleta, não é? Portanto, é outro aspecto que vai contribuir decisivamente, não é? Portanto, para as características mentais, o das mesmas, não é? Portanto, é fundamental para o sucesso, não é? Portanto, e criam-se laços quase familiares, não é? Pelas relações de sucesso a longo prazo, não é? Portanto, que são fundamentais, não é? Portanto, para aquilo que vai acontecer mais à frente. Em relação às rotinas mentais, não é? Portanto, um aspecto, o primeiro, digamos assim, o primeiro atleta desculpa, o primeiro especialista a falar sobre isto e a criar métodos, não é? Portanto, trabalho destes aspectos foi o Jim Lowe. Era na altura, trabalhava com o Bollettieri, neste momento é especialista em performance humana, de modo geral. Não é? Portanto, ele aqui fala precisamente sobre alguns aspectos relacionados com a parte psicológica e com a parte de desenvolvimento das rotinas dentro do jogo. Não é? Portanto, algo que vos vou deixar agora, não é? Com o vídeo associado ao trabalho destas rotinas. Isto, obviamente, que era a base de trabalho. Depois, dentro desta base de trabalho, há, obviamente, especificidades, não é? Portanto, de trabalho de acordo com cada atleta. Depois podemos ajustar, não é? As coisas mais para um lado ou mais para o outro, não é? Portanto, de acordo com aquilo com a especificidade, digamos assim, com as características de cada jogador, não é? Com o qual nós estamos a trabalhar. Welcome to the new age of tennis. Penn. You've seen one, you've seen them all. And Grand Slam Communications proudly present Mental Toughness Training for Tennis, Volume 1, The 16-Second Cure. Dr. Lair is the premier sports psychologist in tennis today. This innovative and practical mental toughness training system is followed by top players and coaches throughout the world. Well, I started working with Dr. Lair in '82, and one thing he really helped me with is the in-between point times. During the point, you can't control a lot that's going on the tennis court, except hopefully for yourself. But after the point is over, how you react to the point, how you prepare for the next point is going to be a critical factor in how you play that next point. So the in-between point time is very critical in a player's development. Has it made Tom Gullickson a better player? It really has. I used to get a little upset if I'd miss an easy ball, but now I just, clear my computer if I made an easy miss and try to rest and relax, take a few deep breaths, and then mentally try to prepare for that next point. Step up to that baseline, try to get a clear picture in my mind of what I want to do in the next point, and I've already forgotten about the previous point. It really has helped me to maintain what we call present focus, worrying about what you have to do at the present time as opposed to past focus, worrying about the mistake you just made or the great shot you just made, or future focus, so worried about winning and losing, which is something that happens in the future. So no matter how big you are, how good you are, the mental toughness or learning to understand the individual is very, very important, and no one should be neglected on any level of play. Well, what we found is that a player needs to take approximately 16 seconds at a minimum for them to achieve the emotional balance and the stabilization of the physiological processes that are going on as far as a tennis match is concerned. And what is done during that 16-second period either makes or breaks you as a player. So in a real sense, if you follow that 16-second formula, it can really be a cure for most of the problems emotionally that players face. Are these players mentally tough? It's hard to tell from just watching how they perform during points, isn't it?
How about now? The between point time reveals a lot more, doesn't it? This tape is about mental toughness. It's been my experience in working with players at all levels that mental toughness makes a real difference in winning and losing matches. Achieving mental toughness is no easy task, but if you follow the steps outlined on this tape, you'll get real results. Let's begin with some basic understandings. We play differently under pressure because the stress of competition literally causes the chemistry of our bodies to change. A very intricate and complex series of hormonal changes occur in the heat of battle that either enhance your performance or undermine it. In the broadest sense, they're called the stress hormones. Our goal as players is to simply get our bodies to do what they are capable of under the pressure of competition. And mental toughness is the learned skill that makes that happen. Your ideal performance state in competition has a specific chemistry, and you must learn to control that chemistry if you're going to become a good competitor. One way that can happen is to simply play competitively until you learn it. It may take years, and for some it never comes. The other way to accelerate ideal performance state control is to train for it. And that's what we're going to do here. As you watch players in competition, you're likely to see a wide range of emotion, from anger to fear, and from fight to giving up. What's important is that these emotional responses often signal changes in the player's physiology and biochemistry. In a sense, emotion is a window to our physiology. Let's look at some of the emotional responses that often occur in tennis that we know as competitors hurt us. The first is tanking. It's really giving up emotionally, not giving your best effort. We all know what it looks like. Poor intensity, no energy, no fight. This is the excuse maker, the complainer, the whiner. The tanking response is learned as a way of dealing with pressure. Players don't feel the pressure as much, don't get as nervous, and don't hurt as much if they lose when they tank. Making excuses or not giving 100% effort gives them a way out. The tanking syndrome is very common in tennis, except amongst the top players. This is the most primitive and generally the most disruptive emotional response in terms of ideal performance state control. It does protect your self-esteem and does keep you from getting as nervous, but the cost is your mental toughness. Reaching your competitive potential means giving 100% effort and energy. That means no whining, no complaining, no escape routes. We're going to use a target to depict various emotional responses that often occur during match play. Since the tanking response is the most primitive and most disruptive, it is placed furthest from the bullseye. When you close the door on the tanking response, the next major emotional battle is generally anger and negative emotion. Tennis can be tremendously frustrating. Players quickly learn that by showing anger and negative emotion, they don't get as nervous. Expressing their frustration also makes them feel better. This is a very normal response, but it's not normal to be mentally tough. The problem is the way in which the chemistry of anger affects your physiology. Your fine motor skills and your balance suffers, as well as your problem-solving and thinking ability. The anger response is actually one step closer to the bullseye because you're fighting, you're not giving up. The two most fundamental ingredients to mental toughness are number one, 100% fighting effort, and number two, fueling from your positive emotions regardless of what happens. Once you're giving your best and staying positive, your next major emotional hurdle is the most uncomfortable and the one players fear most. We call it choking. The emotion is fear. The biochemistry of fear is very powerful and can be extremely disruptive to our tennis. We all hate being nervous. That's actually why players resort to tanking and anger, to prevent choking. Our muscles get tight, we can't think straight, everything goes too fast, and the feelings are so uncomfortable. But it's very important that you understand something.
In a real sense, choking is a good sign. It means you care and are trying. It actually means you're getting closer to the bullseye. You're now only one step away from where you need to be to play your best tennis. All great players occasionally get nervous. That's just part of the territory. There's always a risk of playing badly, of losing to someone you shouldn't, of looking bad. The mentally toughest of them all still occasionally chokes and gets nervous. The only difference is they learn to control it better. It doesn't happen as often, doesn't happen as long. We're going to be learning a strategy in a few minutes that will help you learn that control. The bullseye in mental toughness is what I call the challenge response. The challenge response occurs when the pressure is on and you can still give 100% effort, remain completely positive, and play without fear. It is here that you play your best tennis. This is when competitive tennis is great fun. We feel free, aggressive, controlled, and in sync with ourselves. Our mind and body are in harmony. Our chemistry is right. The challenge response is learned and must be practiced over and over. We never completely master it, but it does give us the edge we need to conquer our nervousness and fear without resorting to other, more disruptive emotional responses, such as tanking and anger. We're now going to learn an emotional training system, something that I call the 16-second cure, that will help you master that challenge response. I've spent years studying footage of top players. I've learned it's nearly impossible to determine a player's mental toughness by simply observing how they perform during points. The between-point time reveals what's really happening in terms of mental toughness. From my studies over several years, I discovered that top, mentally tough competitors typically completed 4 rather distinct patterns of activity between points. Players with competitive problems, however, invariably failed to complete 1 or more of these activities. From this understanding, I developed a between-point training sequence of mental and physical activity modeled by the top players. It's been exciting for me to see the results. For the first time, we have an on-court, practical, concrete, emotional training program that anyone seeking to be mentally tougher can practice. Let's begin the training program now. Let's look more closely at what top players do between points. See the similarities? I've divided the time into 4 distinct stages. Stage 1 is the positive physical response stage. It lasts only 3 to 5 seconds and occurs instantly after the point is over. Notice what happens. The player quickly turns, places their racket in the opposite hand, which facilitates relaxation of the dominant hand. The shoulders are back. The head is up and the racket is carried by the throat at the balance point. Notice also that the player's walk is high energy and the eyes are forward and down. The image is strong, powerful, and confident. After a great shot, players may clench their fist. They may clap for their opponents after a great shot, or may simply turn and walk away from a mistake. Top players have learned to control their emotions by projecting a strong, fighting, positive physical image as soon as the point is over. Poor competitors have a weak physical image following the point and allow all kinds of negative emotions to be projected with their physical bodies. Stage 2 is called the relaxation stage. This occurs 3 to 5 seconds after the point is over. It lasts anywhere from 6 to 15 seconds, depending upon how physically or emotionally stressful the previous point was, or how important the next point might be. Again, notice what's happening. The player's eyes go to the strings, which simply represent a convenient resting place for the eyes, facilitating the relaxation response.
The player continues the high-energy walk across the baseline and, if necessary, continues to move back and forth until breathing and heart rate have stabilized. Arms and hands are relaxed and free. The player stretches, bends, takes deep breaths to enhance the relaxation effort. Notice, however, that even though the player is continuing to relax, the image remains strong and competitive. Stage 3 is called the preparation response. It begins as soon as the player starts moving toward the baseline to serve or toward the serve return position. This stage typically lasts 3 to 5 seconds and is often initiated by players lifting their eyes and directing them to the opponent's side of the court. Players typically pause here momentarily and often make a strong statement with their physical bodies again, as if to say, "I will win this point." The purpose of this stage is to ensure that the player knows the score and has thought about what they intend to do before the point begins. It's programming the computer before you start. The last stage, stage 4, is the ritual stage. It lasts 5 to 8 seconds and begins as soon as the player steps up to the baseline to serve or takes the return of serve position. Rituals serve to deepen concentration, get you appropriately relaxed, and adjust arousal levels just prior to the start of the point. For serving, the physical ritual consists of at least 2 components. The first is bouncing the ball 2 or more times, and the second is pausing after the last bounce to help prevent players from speeding up their service motion under pressure. For returning, the physical ritual involves stimulation of the feet and any number of physical gestures that help you get absolutely ready physically to play the point. Examples seen here are jumping up and down on your toes, swaying back and forth to keep muscles free, and so forth. During stage 4, players should be thinking and visualizing only about the serve when serving or about the return when returning. No thought about grips, strategy, or strokes should be entertained at this time. Your goal is to play instinctively and automatically now. Your rituals in stage 4 are designed to make that happen. Portanto, vimos em relação à apresentação, não é? Portanto, do Jim Loehr. Isto foi o início, digamos assim, da investigação associada a esta área e da apresentação de um modelo de trabalho em relação às rotinas. Este modelo ainda mantém-se muito atual, obviamente associado depois à forma como os jogadores pensam em cada uma destas fases. Digamos que a primeira fase, não é? Portanto, seria a fase na altura em que o jogador vira as costas, não é? E apresenta a postura e começa a ir para trás, a fase do pensamento em relação ao ponto, não é? O que aconteceu, digamos assim, não é? Portanto, os aspectos positivos e negativos do ponto e da finalização do ponto, não é? Portanto, a segunda fase seria associada ao enquadramento em relação aos aspectos táticos, os objetivos táticos, não é? Portanto, que foram definidos para aquele encontro de forma específica. A terceira fase associada àquilo que o jogador quer fazer no próximo ponto, não é? Portanto, que estratégia, que situação é que vai ser utilizada no próximo ponto. E a quarta fase é a fase da ativação e da preparação, não é? Porque o jogador está basicamente focado no início desse ponto e criar, não é? Portanto, força e energia anímica, não é? Portanto, para realmente começar o ponto e a ativação, para começar o ponto da forma como entende. Portanto, isto seriam estratégias, não é? Portanto, para conseguir uma estratégia de rotinas entre os pontos, para que os jogadores consigam maximizar a sua prestação, não é? Portanto, entre os pontos, não é? Relacionado aos aspectos que nós falámos da situação pré-encontro, não é? Portanto, antes do encontro, não é? Portanto, não é? Portanto, a execução dos mesmos. Portanto, estes... para além disso, não é? Portanto, o círculo, não é? Portanto, em que realmente nós vemos que o círculo com as 4 fases, e que nós vemos que a última fase é o challenge. Portanto, e como na maior parte dos casos, grande parte dos jogadores, portanto, vão evoluir, não é? Portanto, dentro dessas fases, até conseguirem realmente chegar, não é? Portanto, ao bonsai, ao centro do círculo, não é? Portanto, está relacionado com o challenge. É raro encontrarmmos um miúdo numa fase inicial, aos 10, 11, 12, 13 anos, não é? Portanto, que esteja realmente no challenge constantemente, não é? Portanto, obviamente que estará no challenge, mas depois sairá sempre um pouco e acontecerá sempre uma das outras situações descritas, não é? Portanto, à medida que se vai desenvolvendo, não é? Portanto, mesmo no atleta de alto rendimento acontece a mesma coisa, mas especialmente nas fases de desenvolvimento, não é? Portanto, mais ainda. Portanto, isto em relação ao desenvolvimento dentro do jogo, não é? Portanto, quando nós falamos sobre desenvolvimento mental, desenvolvimento das capacidades mentais do jogador, não é? Portanto, do ponto de vista psicológico, como eu disse no início da sessão 1, a grande parte destas capacidades, não é? Portanto, vão ser necessárias
não só para o ténis, mas que podem ser aplicadas a praticamente qualquer aspecto relacionado com a vida, não é? Portanto, e um dos pontos de interesse de desenvolvimento destes aspectos está realmente no coaching pessoal, não é? Portanto, e a utilização do ténis como ferramenta para a performance humana. E isto é uma das coisas também mais motivantes do ponto de vista de evolução dos jogadores, porque nós conseguimos ter um impacto, não é? Portanto, mais profundo, se isto for bem feito, não é? Portanto, na vida deles, do ponto de vista positivo, impacto positivo, obviamente, não é? Portanto, na prossecução depois dos objetivos que eles quererão atingir em entendimento do ténis. Nós sabemos que grande parte dos jogadores, uma grande maioria dos jogadores, não é? Portanto, que fazem competição a determinado nível não vão atingir níveis profissionais, não é? Portanto, que possam realmente chamar-se profissionais do ponto de vista de viverem da modalidade, de modo que todo este processo, não é? Portanto, de desenvolvimento vai estar muito relacionado também com a capacidade de desenvolvimento de skills motores e de experiências, não é? Portanto, de vivências que vão ser decisivas para o jogador em termos de evolução enquanto pessoa. Não é? Portanto, e nós devemos manter este foco, não é? Portanto, e dentro deste foco, não é? Portanto, dentro destas capacidades que nós estivemos a falar ao longo deste workshop, não é? Portanto, queria-vos deixar para terminar o workshop com um vídeo relacionado com performance humana, em que, no fundo, foca alguns dos aspectos, não é? Portanto, fundamentais do desenvolvimento das capacidades mentais, nas capacidades psicológicas, não é? Portanto, na vida, de modo geral, não necessariamente no ténis, mas que vão ser aplicadas, obviamente, ao sucesso, tal como no primeiro vídeo que nós vimos, os primeiros vídeos, não é? Portanto, do Schwarzenegger, o primeiro, este também é aplicado, não é? A diversos aspectos, não é? Portanto, tendo em vista a qualidade das qualidades mentais ou psicológicas, não é? Portanto, dos nossos alunos. You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart, even when it leads you off the well-worn path. And that will make all the difference. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the results of other people's thinking. Don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. Have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. But you're going to have some ups and you're going to have some downs. Most people give up on themselves easily. You know the human spirit is powerful. There's nothing as powerful. It's hard to kill the human spirit. Anybody can feel good when they have their health, their bills are paid, they have happy relationships. Anybody can be positive then. Anybody can have a larger vision then. Anybody can have faith under those kinds of circumstances. The real challenge of growth, mentally, emotionally, and spiritually, comes when you get knocked down. It takes courage to act. Part of being hungry when you've been defeated, it takes courage to start over again. Fear kills dreams. Fear kills hope. Fear put people in the hospital. Fear can aid you, can hold you back from doing something that you know within yourself that you're capable of doing, but it will paralyze you. At the end of your feelings is nothing. But at the end of every principle is a promise. Behind your little feelings, it might not be absolutely nothing at the end of your little feelings. But behind every principle is a promise. And some of you in your life, the reason why you're not at your goal right now, because you just all about your feelings.
You all on your feelings. You don't feel like waking up. So who does? Every day you say no to your dreams, you might be pushing your dreams back a whole 6 months, a whole year. That one single day, that one day you didn't get up could have pushed your stuff back I don't know how long. Don't allow your emotions to control you. We are emotional, but you want to begin to discipline your emotion. If you don't discipline and contain your emotions, they will use you. You want it, and you're going to go all out to have it. It's not going to be easy. When you want to change, it's not easy. If it were in fact easy, everybody would do it. But if you're serious, you'll go all out. I'm in control here. I'm not going to let this get me down. I'm not going to let this destroy me. I'm coming back. And I'll be stronger and better because of it. You have got to make a declaration that this is what you stand for. You're standing up for your dreams. You're standing up for peace of mind. You're standing up for health. Take full responsibility for your life. Accept where you are and the responsibility that you're going to take yourself where you want to go. You can decide that I'm going to live each day as if it were my last. Live your life with passion, with some drive. Decide that you're going to push yourself. The last chapter to your life has not been written yet, and it doesn't matter about what happened yesterday. It doesn't matter about what happens to you. What matters is, what are you going to do about it? This year I will make this goal become a reality. I won't talk about it anymore. I can. I can. I can. To persevere, I think, is important for everybody. Don't give up. Don't give in. There's always an answer to everything. Vamos assim ajudar os nossos alunos a atingirem o seu máximo potencial tenístico, mas também a nível pessoal, não é? Portanto, através dos princípios que são aplicáveis tanto ao ténis, não é? Como à vida, não é? Utilizando o ténis como uma ferramenta, não é? Portanto, para trabalhar diversas capacidades que depois são transferíveis e que podem ser o transfer para qualquer outra atividade que eles venham a fazer no futuro. Obrigado pela atenção, espero que o workshop tenha sido proveitoso, também tenhamos passado informação que possa ser relevante para o vosso dia a dia. Até breve.